Fala, Gustavo, beleza? Tô gravando esse vídeo para a gente ter umas coisas consolidadas e você ter fácil acesso. Só dando um pouquinho do preview do que é o projeto que a gente precisa entregar e depois uma visão mais clara sobre o negócio, sobre o nosso cliente e tal, beleza? Porque eu já trabalhei com eles antes, eles. Depois eu vou te falar um pouquinho específico de cada um dos dois caras, mas no geral eles trabalham fundando e vendendo startups. E quando não vendem startup, eles usam a startup para vender serviços de consultoria e tal. Não é uma empresa que no fim vai criar muitos produtos, mas os caras têm nome e eles utilizam-se dessas empresas para vender serviços ou vender as próprias empresinhas, tá? Então eu vou começar. Eu botei essa apresentação e a outra que eu vou te mostrar depois num Dropbox e vou compartilhar o link contigo para você ter acesso depois e tal. Mas falando do descritivo do projeto, o que é o projeto e entregáveis conforme eu prometi para eles, tá? A única coisa aqui dessas que você não tem nenhuma obrigação agora seria a apresentação base. Apesar de que se você, enquanto criar todas as coisas, tiver ideias de o que poderiam ser slides ou aberturas de coisas, aberturas de sessões e etc. Eu vou utilizar isso na apresentação base, tá? Depois eu acho que na nossa conversa a gente define mais como é que a gente vai trabalhar, mas eu quero fazer esse projeto junto com você também. Então não é que isso vai tudo ficar na sua mão e eu vou te cobrar, tá? Minha ideia é tentar criar isso junto com você, bater bola junto e evoluir isso aí, porque ao mesmo tempo que diminui minha carga de trabalho e eu consigo fechar outros projetos. Se eu arrumar um parceiro do modo que eu imagino que você seja, ah, vai, me, vai melhorar a qualidade das coisas e a gente vai ganhar mais dinheiro do que se fizesse separado, tá? Então eu quero trabalhar junto, depois na ligação a gente se fala mais. Indo para essa parte, eu tive uma conversa com os caras já. E eles são muito ocupados, muito difícil de falar, muito difícil fazer uma call. E como eu trabalho com um deles há 6 anos, eles já meio que fazem uma call e vão falando tudo que eles querem, falando, 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 falando. Depois eles falam: olha, quanto custa tal, a gente paga amanhã e boa. Então é difícil, já te avisando, é difícil a gente conseguir que eles respondam um briefing daquele clássico. Eu vi que você tá no time do Kimura lá no Behance, eu também, eu fiz o curso dele, eu acho muito legal. Mas eu já te digo que se a gente precisar de um briefing completinho escrito, aí isso não deve vir deles, não. Eu até te digo que depois a gente vai conversar sobre métodos, mas se você quiser isso em mãos para se sentir mais seguro, eu, eu vou preencher isso e no máximo tento aprovar com eles. Mando mensagem, tento aprovar com eles, tal. Possivelmente só passar os olhos, tal, eles fariam. Mas sentar para escrever, difícil. De outro lado, como eles têm experiência grande em agência, um deles foi presidente da WPP Brasil, da Young Rubicon Brasil, o cara foi presidente da América Latina, tal. Então os caras entendem de criação, tal, entendem qual é o processo. Então numa ligação os caras já começaram a falar, falaram sobre o nome da empresa, falaram sobre referências, referências de cor, um pouco de estética, já deram ideias de analogias e tal. Então isso é uma coisa que você pode partir na exploração aí. A paleta de cores que um deles tinham falado era essa daqui. Então é uma coisa bem humana mesmo, apesar de ser um job muito técnico, é um trampo muito de ciência de dados. Ele é aplicado à área da saúde. Então os caras querem esse traço de humanidade e essa conexão com o hinduísmo aí, por causa da palavra, tá? Voltando, mais um pouquinho de briefing, eles passaram algumas keywords que representam o tipo de trabalho que essa empresa vai fazer. E isso aí a gente vai debater mais depois e eu vou te mostrar a empresa anterior
que é mais ou menos a base do que a Sapia é. É o que fazia a Mavi, que é a empresa anterior deles, tá? Os prazos de entrega, depois você dá uma olhada, mas está tudo dentro do que você tinha me passado, eu estipulei ali e boa. E se precisar de alguma coisa a mais, WhatsApp, e-mail e beleza, a gente se fala todo dia, vamos trabalhar nisso junto. Vou te falar aqui rapidinho um pouquinho de Mavi, que é a empresa base. Os caras entraram numa sociedade com essa startup há um tempo atrás. E hoje eles viram que o caminho era outro e eles quiseram fundar a própria deles. E a Mavi vai continuar fazendo outras coisas. Mas eu vou te mostrar o que eles fazem de real para você entender para onde que a Sapia vai olhar, tá? Eu não vou ficar apresentando tudo não, mas só para te mostrar, essa apresentação vai estar lá. Só para te dizer, esses caras eles pegam pacientes com doenças raras e a ideia é integrar tudo o que acontece na vida do paciente online, com aplicativos e serviços e tal, e conectar isso a médicos e a comunidade de quem também tem doenças raras, tá? Em último caso, a ideia desses caras sempre foi, e os caras já tentaram vender para governo e tal, criar um registro único de saúde, tá? Um registro para que cada pessoa tenha todos os dados dela online, dados de saúde, para que não aconteça de, por exemplo, eu vou no SUS hoje, peço um exame de sangue, nem sei se exame de sangue eles fazem, mas assim, eu vou no SUS e faço algum tipo de exame. Se eu voltar no SUS daqui 1 mês ou 2 meses e eu disser que eu tenho a mesma coisa, eles possivelmente vão fazer esse exame de novo sem precisar. Ou eles vão dar esse medicamento de novo sem precisar. O Brasil perde milhões, bilhões em dinheiro no SUS por falta de um registro único de saúde, tá? Então, em último, assim, o pote de ouro no fim do arco-íris desse tipo de empresa, que é a Sapia também, é conseguir fazer um registro único de saúde. Mas antes eles vão dividindo isso em vários serviços online, vários aplicativos, várias tentativas, tá? Essa Mavi é que era especializado em doenças raras. Então eles vão explicar que tudo é feito por inteligência artificial e ciência de dados, tal. Esse era um layout que eu tinha feito no começo, mas teve muita mão de executivo, tal. É uma apresentaçãozinha super legal, mas está em PowerPoint e no Mac fica uma droga. Então eu pus só o PDF para você. Aqui é a equipe dos caras. Eles têm conselho de médicos reais, isso na Sapia também, então não é gente de TI inventando coisas por inventar. Os caras têm consultoria do Hospital de Medicina da USP e tal. Tá aqui, tá falando mais sobre doenças raras mesmo. Objetivos. Aqui está explicando o que é integrar informações que estão dispersas para que tudo isso fique fácil acesso aos tratamentos e tal. Falando um pouco da plataforma, da parte técnica, o blá 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 dos caras. E o que eu quero mais te mostrar mesmo é questão de solução, de produto que os caras têm. Esse é um produto americano, os caras compraram do jeito que ele está. Não foi possível mexer em UI UX até hoje, porque está feito em Flash, ele é antigo, ele é bem zoado. Os caras só botaram a marca em cima e estão operando. Você dá essa aplicação na mão de enfermeira ou cuidador, e ele registra tudo que acontece na vida do idoso ou do doente que eles estão. Tanto o médico quanto a família acompanham a cada minuto, se quiser, acompanham tomada de medicamento ou não, acompanham tudo quanto é coisa. Isso dá uma puta segurança para os caras. Nesse caso eles estavam oferecendo isso para doenças raras, mas esse é o tipo de aplicação que os caras têm know-how de fazer. Eles querem criar essa empresa nova justamente para fazer tudo do zero, possivelmente fechando o negócio já. Esses caras, antes de vender coisas, eles já sentiram o cheiro de alguma coisa, entendeu? Alguém deve ter dado a letra para eles que tem entrada de mercado em algum lugar, e para eles estarem fundando essa empresa é por isso. Eles dificilmente fundam alguma empresa do zero para tentar emplacar. Possivelmente eles têm informação. O outro produto dos caras, esse é o mesmo produto se você pensar
de inserção de informação de doente, só que essa seria a ponta do médico. Então o médico ou a clínica ou o hospital recebe um monte de informações relativas, e do mesmo jeito que o acompanhamento da família e do cuidador fica potencializado, o do médico da clínica fica mais ainda, né? Também é bem zoada, não tem layout, não tem design, não tem nada, mas funciona e os caras ganham dinheiro com esse tipo de coisa já, tá? Ah, e aí tem um monte de blá 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 e tal. E é só te falar rapidinho de quem são os caras. Esses daqui não. Um é esse, o Evandro. Esse cara é das antigas de TI. E foi o primeiro brasileiro a trabalhar na Apple antigamente. Assim, esse cara conhece. É esse cara que é o meu contato, tá? Eu trabalho com ele há 6 anos já. Esse cara conheceu o Steve Jobs, trabalhou com o Steve Jobs pessoalmente, morou em Cupertino. É cara grande. Cara realmente fudidão. E o outro cara é esse, o Cref. Ele já foi. Esse que eu te falei que foi o chefe da Ogilvy. Teve no grupo WPP depois tal. Esse cara é picão da publicidade do Brasil. O cara até mora em Miami, mas ele tá aí de vez em quando. Uma vez a cada 2 meses ele tá por aí também. E foi ele que me deu mais aqueles keywords e referenciais para a marca, porque ele já tem uma visão de criação bem abrangente, tá? Bom, eu acho que já falei bastante nesse vídeo. Você já tem alguma ideia da empresa? No mais, a gente conversa pessoalmente e você, se precisar, consulta esses materiais no Dropbox, beleza? Valeu, a gente se fala.